Esta é a segunda aula de análise léxica da disciplina Compiladores. O objetivo da disciplina é apresentar princípios do funcionamento de um compilador e as técnicas existentes para o seu desenvolvimento que permitam ao aluno produzir um compilador com qualidade. Nas aulas anteriores falamos sobre os objetivos do analisador léxico e como são tratados os erros léxicos. Agora vamos falar sobre os geradores automáticos de analisadores léxicos. Essas são ferramentas que geram código de analisadores léxicos baseado na definição das regras dos padrões para classificarem os lexemas. A maioria delas permitem a possibilidade de usar expressões regulares para definir essas regras. Expressões regulares são formas compactas de descrever uma sequência de caracteres. Por exemplo, para representar a regra vista na aula anterior de uma sequência de dígitos podendo conter apenas um ponto, utilizaríamos a regra mostrada. Existem várias ferramentas disponíveis para gerar o código do analisador léxico, entre elas o Lex, que gera código em C, o Flex, que é a versão do Lex presente no Linux e que gera código em C também, o tply, gerando código em Pascal, JavaCC e código em Java, Flex++ ou FlexX, que gera código em C++, e o ANTLR, que pode gerar código para várias linguagens. Nessa aula vamos mostrar o Lex para exemplificar o funcionamento de um gerador de analisador léxico. O Lex permite criar programas em C para analisar e interpretar um arquivo de entrada. Ele não é específico para o uso em compiladores, mas permite que seja definido um conjunto de descrições de tokens e produz uma rotina em C para identificar esses tokens. O Lex não cria um programa completo, mas sim um arquivo contendo apenas uma rotina léxica chamada YYLex. Para utilizar o Lex, é preciso seguir as seguintes etapas. Primeiro, deve-se criar um arquivo com as especificações das regras léxicas. Essa especificação é feita em um arquivo com extensão .l e vamos mostrar seu formato mais para frente. Em seguida, executar o Lex usando como entrada o arquivo de especificações para gerar o arquivo com a rotina léxica. Esse arquivo se chamará lex.yy.c. Por último, a rotina léxica deve ser juntada aos fontes de um arquivo parser, que pode ser um analisador sintático, e compilado para gerar o programa que poderá fazer a análise léxica. O formato do arquivo de especificação para o Lex tem 3 áreas, separadas pela sequência de 2 caracteres porcentagem. A primeira e a terceira área são opcionais e na segunda é que são descritas as regras dos padrões dos tokens. A seguir vamos ver o formato de cada uma dessas áreas. Na primeira área de definição gerais, podemos definir macros e incluir linhas de códigos em C necessárias para o código que será gerado. Um exemplo de código em C nessa área é o include de uma biblioteca que será usada no código em C gerado. Esse código em C é colocado entre os caracteres % abre chaves e o fecha chaves %. Essa marcação é necessária para diferenciar o que é definição de macro do que é código em C. Na terceira área de rotinas em C são colocados códigos de funções em C para auxílio das regras. Por exemplo, pode-se criar funções que serão chamadas pelas regras e assim evitar ficar repetindo o mesmo código a ser executado por várias regras. Nessa área não precisa de marcação especial, pois tudo será código em C. Essas 2 áreas são opcionais e podem ficar vazias em um arquivo de especificação do Lex. A segunda área é obrigatória de ser preenchida e tem as regras para a classificação dos tokens. Podem utilizar literais ou expressões regulares para a definição dessas sequências válidas. A estrutura de cada regra segue o seguinte formato: a descrição do padrão e, entre chaves, os comandos em C que devem ser executados. O Lex cria uma variável do tipo ponteiro para char que armazena o lexema sendo analisado, chamado YYText. Aqui temos o exemplo de um arquivo com regras para reconhecer números inteiros e números reais.
O arquivo não tem a primeira e a terceira área preenchida, mas é preciso ter os delimitadores dessas áreas no arquivo. São declarados dois padrões usando expressões regulares e entre chaves o código em C que será executado quando o lexema analisado coincidir com os padrões. Por exemplo, o código é escrever na tela o que foi reconhecido, mas poderia ser preencher um token com a sua classificação ou qualquer outro código em C. O Lex implementa as seguintes formas de tratar conflito entre as regras. Primeiro vai tentar casar a maior sequência de caractere possível, ou seja, caso o lexema inteiro case com uma regra, mas parte dele case com outra regra, será utilizada a regra do lexema inteiro. Quando essa maior sequência casar com duas ou mais regras, será usado a ordem que as regras aparecem no arquivo de especificação para decidir qual regra será utilizada, sendo a que aparece primeiro com prioridade maior. Aqui podemos ver um exemplo completo de um arquivo de especificação. Na primeira área colocamos o include da biblioteca stdio, pois utilizaremos a função printf. Também definimos uma macro chamada digit, para representar qualquer dígito em expressão regular. Na segunda seção criamos os padrões para reconhecer um inteiro, um real, um identificador e um operador matemático. No padrão do inteiro e do real, utilizamos a macro definida para a especificação da expressão regular. No padrão do identificador, usamos a expressão regular e no padrão do operador matemático, usamos os literais diretos. No exemplo, as regras simplesmente escrevem na tela o que foi reconhecido. Na terceira área, definimos uma função simples para escrever na tela a variável ytext, e assim não precisar repetir o código no tratamento das regras de identificador e de operador matemático. Outra opção ao usar uns geradores automáticos de analisadores léxicos é escrever um programa analisador léxico. Então vamos ver os algoritmos de um analisador léxico. O algoritmo principal de um analisador léxico segue essa estrutura. O programa irá abrir o arquivo com o código-fonte e percorrer o arquivo todo, realizando os seguintes passos: verificar se precisa tratar comentários ou separadores, encontrar o lexema, classificar o token e armazenar o token na lista de tokens. Ao final ele deve fechar o arquivo-fonte. Vamos agora analisar com mais detalhes o algoritmo para tratar comentários e separadores e o algoritmo de encontrar o lexema. No algoritmo para tratar comentários e separadores, o analisador deve pular sempre que encontrar um separador e, ao encontrar um início de comentário, pular tudo que vier em seguida até encontrar o fim de comentário. Algumas linguagens usam marcadores para fim e início de comentário, e no caso de marcadores que comentam a linha toda, o fim do comentário é a quebra de linha. No algoritmo para encontrar o lexema, o analisador léxico deve tratar um caractere do arquivo fonte de cada vez. Esse algoritmo segue a situação mais comum das linguagens de programação, em que as palavras reservadas são sequência de letras, os identificadores seguem o padrão de conter letras ou dígitos iniciados por letra, e os números sem sequência de dígitos, podendo ter um ponto. Caso essas regras mudem, o algoritmo precisa ser adaptado. E aqui termina a segunda aula de análise léxica da disciplina Compiladores. Vimos exemplos de geradores automáticos, de analisadores léxicos e analisamos como o Lex funciona. Também vimos os principais algoritmos para escrever o programa de um analisador léxico.